A gente sabe que em Portugal se chia bastante, e diziam que no Brasil, o Rio de Janeiro era o único caso isolado de chiamento no Brasil, porque o resto do país não tinha chiamento. Mas não é só o Rio de Janeiro, como a gente acabou de falar, e a questão do chiado no Rio de Janeiro é tratada como se fosse uma influência da coroa portuguesa, ou seja, ali no século XIX, quando a coroa portuguesa veio para cá, fugida das guerras napoleônicas. Então, essa ideia do abstrato português sobre o português carioca, influenciando, fazendo os portugueses fazendo os cariocas chiarem, começa a ficar muito difícil tentar, porque tá passando ali quase 100 anos e não se estabeleceu um chiamento, e só se cita, assim, de passagem, casualmente, um chiamento no Rio de Janeiro. Antes disso, eu quero falar sobre um assunto muito interessante que eu falei pra vocês, que apareceu nesse comentário, não lembro qual era o vídeo, e o Edmilson Cardo disse assim, ó, na capital do Pará tem uma galera com um sotaque acariocado, ou seja, a la carioca, né, vamos dizer assim. Seria esse fenômeno em função da comunicação das mídias? E o que é mais interessante desse comentário é porque é uma discussão real, uma discussão que eu sempre fiquei muito incomodado com as respostas que se dão por aí, e eu fiz questão de procurar alguma coisa mais convincente sobre isso, tá bom? O que ele diz aqui, então, aqui, no Pará, ele tá falando sobre o chiado, basicamente, tá? Ou seja, na capital do Pará, em Belém, há um chiado. E o carioca também chia, né? Então, no carioca e no Rio de Janeiro também faz o chiado. Podemos falar como mais, ao invés de falar mais, né? A gente vai falar sobre essa diferença de sons. E ele diz assim: seria esse fenômeno em função da comunicação de mídia, insinuando ou dizendo, por exemplo, que será que a influência da mídia da Globo ou algum centro de comunicação ou divulgação de conteúdo em massa influenciou o sotaque de uma região? E isso é uma discussão que parece, e não é boba, não é uma discussão boba, tá bom, gente? Isso é uma discussão bem importante. Por quê? Existe sim uma teoria corrente no mundo acadêmico e em vários artigos. Eu não sei citar para vocês quantos artigos eu li que fala sobre isso e sem citar muito detalhamento, sem muita fonte, e sempre me incomodou porque achei isso uma resposta péssima para esse problema e a gente vai entender um pouco melhor sobre. Claro, a linguística, às vezes a sociolinguística não dá aquela solução perfeita, mas dá respostas mais convincentes sobre o que nós temos atualmente de informação sobre esses fenômenos, tá bom? A teoria que o nosso colega cita aqui e que também você vê em muitos artigos é que existe uma sobreposição do sotaque da região para um sotaque externo, por uma influência. Porque eu quero que vocês vejam esse professor aqui. Eu acho que ele é um professor de idiomas, vamos dar uma olhadinha direitinho. E ele fala um pouco mais sobre as características, ele dá alguns exemplos práticos. E eu quero que vocês prestem atenção no que ele está dizendo, tá? O Pará é um estado gigantesco. Eu vou focar nesse vídeo no sotaque de Belém do Pará. E vale ressaltar que mesmo em Belém, as pessoas não falam todas iguais, né? Mas eu peguei um sotaque médio aí, que eu consegui encontrar. Na minha humilde opinião, o sotaque paraense é um dos sotaques mais bonitos do Brasil. E eu acredito que não deve ter nada no mundo mais irritante para um paraense do que ser confundido com um carioca. A gente vai falar sobre essa questão da confusão, porque o fenômeno do chiamento fora do Rio de Janeiro é pouco trabalhado, ou foi recentemente só trabalhado. O que acontece é que na literatura, no histórico de estudos linguísticos que a gente tem, o Rio de Janeiro é tratado como meio que um caso isolado no Brasil de chiamento. Sendo que a gente tem outras zonas que chiam bastante, ou fazem variação de chiamento, e é importante a gente reconhecer isso, não só para não ser cego com a realidade que está no Brasil, mas é importante porque isso pode explicar alguns mitos, pode ajudar a entender alguns fenômenos que acontecem no Rio de Janeiro, olhando para outras partes do Brasil. E também acho que é um absurdo não estudar assim, outras regiões do país, né? Então é muito interessante, é um assunto, como eu disse, nada trivial. E esse cara aqui, que é o Rafael Turati, ó, Rafael, como eu, no caso ele tem um H aqui no nome. Ele diz assim, ó, ele é engenheiro civil, cantor, poliglota e professor de línguas. Eu imagino que ele provavelmente deve ter a formação original como engenheiro civil, mas gosta de línguas, foi aprender línguas, também deve se aventurar ali na música, e parece que ele também dá aula, mexe com línguas, porque parece que ele tem uma atenção boa para as línguas, né? Vamos ver o que ele fala aqui sobre essa questão do chiado do Pará em Belém, comparado ao chiado do carioca, porque como ele diz, não há nada pior para um belenense, né, de ser confundido com um carioca só porque ele chia. E tem outras regiões do Brasil, como o André falou aqui nos comentários, que também chia e nem por isso é carioca, né? Vamos dar uma olhada nisso. Então, que nós aprendamos a diferenciar um carioca de um paraense, para a gente nunca mais ferir o coração dos nossos amigos amantes de tacacá e açaí. Vamos lá. O carioca, ele chia o S, mas ele coloca uma letrinha I antes. Então, por exemplo, ele não vai falar peixe, vai falar peixe. Uhum. Esse foi o nome da ditongação, já vamos falar um pouco mais sobre isso. Peixe, né? Ele vai falar escolas. Então não é escolas, pés. Não, ele coloca uma letra I antes de chiar. Pessoas.
Enquanto o paraense, ele não faz isso. Ele tem um chiado mais linear. Nem sei se isso é uma palavra que dá para ser usada. Mas enfim, então ele fala peixe, pessoas. Ou seja, os dois fazem o chiado, né, o famoso chiado, mas parece que o chiado do carioca é diferente do sotaque do belenense. Ele diz que a diferença é que o chiado do carioca, ele faz esse i, né? Na verdade, não tem nada a ver com o chiado esse i, tem mais a ver com uma ditongação que acontece quando você vai fazer o sh, ou vai fechar a boca fazer essa fricativa, você vai ter que fechar bastante a boca. Em alguns casos pode acontecer o fenômeno da ditongação, porque você sai de uma vogal média ou aberta, por exemplo, então pé, é uma vogal média ali, você vai sair direto para uma posição meio fechada da boca. Acontece, em alguns casos, o fenômeno da ditongação, porque você vai fazer uma transição de um som aberto médio, medial, e para i, para finalmente chegar à articulação do som sh, tá bom? Pés, vê que é um movimento meio natural, né? Mas isso é uma questão, não é uma questão assim muito regular, não é obrigatório você acontecer isso sempre toda vez que você fecha a boca, senão todo mundo teria que falar mais, teria que fazer essa ditongação, sendo que a gente sabe que muitas partes do Brasil não fazem essa ditongação. Eu até tava falando com o Andrei, por exemplo, uma vez que a gente tava comentando uma live, ele participou de uma live também, que aliás foi muito legal, a gente tem que fazer uma parte 2, que, por exemplo, no sul do país é muito comum falar três mas, ou seja, a gente já percebe aí que não é um fenômeno, assim, obrigatório. Pode acontecer essa ditongação, em alguns casos, mas em outros casos também não. Mas se explica, talvez, muito provavelmente por conta desse fechamento que você tem na boca ali, fazendo essa transição de uma vogal medial indo para a som fechadinho, né, com a boca mais fechada, para uma vogal mais alta, né, uma vogal I, por exemplo, que é a boca quase toda fechada, né. E aí o Andrei disse assim, parece que os cariocas ditongam todas as vogais. Exato. O carioca é conhecido não só por chiar, mas chiar e ditongando. E é o que o professor estava explicando aqui, que eles ditongam e essa é a diferença do chiado. Não o chiado em si, o chiado é o mesmo fonema, é o mesmo fone, vamos pensar assim, na verdade. E aí, o que muda é que ele faz essa ditongação entre a vogal medial, aberta, que seja, e o chiado, né, ou a consoante. A gente representa graficamente como uma consoante que vai fazer esse som do chiado, né? O que aconteceu então? Eu fui buscar as informações para saber como funciona o chiado do carioca e do paraense, e eu sempre ouvi essa história do comentário que a gente viu ali, de que a gente tem duas histórias sobre o chiado em outras partes do país, ou no país no geral, no Brasil. A gente sabe que em Portugal se chia bastante, e diziam que no Brasil, o Rio de Janeiro era o único caso isolado de chiamento no Brasil, porque o resto do país não tinha chiamento. De fato, não é muito comum, casos mais raros o chiamento, não é o comum do Brasil ter o chiamento. Mas não é só o Rio de Janeiro, como a gente acabou de falar, e a questão do chiado no Rio de Janeiro é tratada como se fosse uma influência da coroa portuguesa, ou seja, ali no século XIX, quando a coroa portuguesa veio para cá, fugida das guerras napoleônicas, eles teriam ali influenciado os cariocas a falarem do jeito que falam, ou seja, o português europeu já chiava nessa época, quando vieram para cá, diz aí que era uma moda de tentar imitar a corte francesa. Eu particularmente não consigo confirmar essa informação, então nem vou comentar muito, mas diziam que por conta desse chiado que veio com a coroa portuguesa, os cariocas aprenderam a chiar, e é por isso que hoje em dia carioca chia e o resto do Brasil não. E essa teoria, eu vou mostrar pra vocês que aparece em praticamente todo lugar, assim. Então, olhem bem essa passagem. O artigo depois eu vou deixar na descrição, veja essa passagem. O som chiado desembarcou na metrópole no século XIX com a corte portuguesa. No caso, a metrópole, que era o Rio de Janeiro, a capital do Império Português naquela época, que transferiram a corte portuguesa, que aliás foi a única vez em que uma corte europeia saiu do seu lugar de origem na Europa, né, e foi coordenado diretamente da colônia. Isso foi um fenômeno único, né, que é bem curioso. Não aconteceu em lugar nenhum, que a corte, imagina a corte inglesa se mudar para a Índia, ou a corte espanhola se mudar para México, ou para Colômbia, enfim, interessante, né. E aí acontece assim, então que eles desembarcaram, que esse som chiado desembarcou, porque já estava na boca dos portugueses, no século XIX com a corte portuguesa. E esse som era uma marca de um falar de prestígio, rebuscamento linguístico que foi copiado do sotaque francês, o qual era admirado pelos portugueses. E aí que ele cita essa referência do Fioravante. Eu fui atrás dessa referência porque eu fiquei curioso para saber de onde veio, né, esse texto, porque eu queria mais informações. Percebam aqui que esse padrão de citar essa fonte como os portugueses trouxeram isso e aí os cariocas tinham porque os portugueses trouxeram, é o padrão, é o que normalmente o pessoal acaba falando. E eu não gosto disso, porque nunca me deram uma explicação convincente do porquê isso aconteceu só no Rio de Janeiro. E isso é uma teoria que a gente vai ver que chama teoria de abstrato, que é uma difusão por cima de ou seja, é uma variedade, uma língua que chega por cima de outra e ela sobrepõe. Esse movimento top-down não é comum nas línguas. Aliás, é muito raro assim, e é pontual na história das línguas. Quer dizer que nunca pode acontecer?
Não é verdade, pode acontecer, mas é muito raro e muito pouco provável esse tipo de movimento top-down, ou seja, de uma variedade falada por uma elite passar para as camadas populares. Normalmente, essas camadas populares preservam a sua forma de falar, que a gente só tem conhecimento delas depois, com uma explosão de uma representação desse movimento popular, e não que começou a ter prestígio, de alguma forma, foi adotado pelas elites também, tá? Então não é comum esse tipo de movimento top-down, tá? Eu vou passar aqui para vocês, então, esse artigo da Fioravante, que é um texto que está disponível aqui na FAPESP, que faz parte, pelo que eu vi aqui embaixo, faz parte da pesquisa, por isso que não tem muita fonte, né, no próprio texto, mas fala assim, ó, que faz parte do projeto da história do português paulista, projeto Caipira. Então, aqui é um projeto muito interessante isso aqui, na verdade. A referência daquele artigo nos leva para cá e diz o quê? Quem tiver a paciência e ouvido apurado poderá encontrar também na região central do Brasil, em estados do litoral, o S chiado, uma característica hoje típica de falar do falar carioca, né? Típica do falar carioca, que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar o falar da corte. Mesmo os portugueses não eram originais. Os especialistas argumentam que o S chiado, que faz da esquina uma esquina, veio dos nobres franceses, que os portugueses admiravam. O problema é que aqui não tem uma referência do Fioravante, como falei, faz parte de um projeto, não sei, ele diz aqui que tem pesquisadores, mas não está muito claro. E o problema disso tudo é que nunca achei uma referência clara do porquê que veio com a coroa portuguesa, por que isso ficou ali, que é esse movimento top-down que eu falei que não é comum, e por que isso não aconteceu em outros lugares do país, né, que também entraram muitos portugueses, né. Ele falava assim no final, olha, não temos uma explicação convincente do porquê existe um chiado no Rio de Janeiro e não existe em outras partes do Brasil. E como eu disse, também ele estava abordando o caso do Pará, mas por muito tempo foi negligenciado esse chiamento em outros lugares do Brasil. E aí tratar o Rio de Janeiro como esse caso isolado favorecia a teoria de que a corte portuguesa, que se instalou ali com a fuga da Europa, que ali eles passaram esse chiado, porque eles já imitavam a corte francesa, e aí passou para os cariocas que talvez queriam imitar ali os portugueses, não é muito convincente. Tá tudo referenciado naquele artigo que eu vou deixar na referência, tá? Fala sobre o mito da origem portuguesa do chiado do carioca, tá? E aí vocês vão olhar depois. Aí fala aqui que o Lipski, em alguns artigos, aí na década de 70, ele fala dessa teoria que o chiamento é uma consequência da mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, com a dependência do Brasil, resultando do que ele chama de direct result of dialect imitation, ou seja, o resultado direto da imitação do dialeto. Então, como eu disse, é aquela teoria top-down. Chegou a corte portuguesa, e aí, falando com esse sotaque, chiando, e aí as pessoas imitaram. Essa teoria não é difícil sustentar, porque ele também não consegue, apesar dele advogar sobre isso, falar desse modelo, né? Falar desse modelo da influência do adstrato, substrato, adstrato, né? Então ele fala, apesar dele defender isso, desse adstrato europeu português que trouxe o chiamento, ele não conseguiu montar nenhum argumento histórico, ou com fonte histórica, ou com que pudesse, sim, provar de fato, ou comprovar, ou tentar observar com mais a robustez que esse chiamento veio da corte portuguesa. Ele simplesmente joga esse fato ali, e detalha, né, que foi a partir desse fenômeno que a gente falou top-down, né, e para por aí, não consegue provar ou argumentar de fato por que isso teria vindo da corte portuguesa só ali e acontecido ali. Interessante. Então, o que esse artigo faz, que eu vou deixar, como eu disse, linkado aqui, que ele fala sobre esse mito, ele começa a listar passamos a fazer uma linha do tempo de todos os artigos e referências a possíveis testemunhos de como se falava em Portugal, como se falava no Brasil, para tentar encontrar nesses testemunhos uma marca de chiamento. E é isso uma das coisas da investigação sociolinguística que a gente faz, né? Ou seja, para investigar um fenômeno, a ideia é você buscar, como a gente não consegue falar com essas pessoas, infelizmente, a gente busca o registro escrito. Então você vai buscar, por exemplo, aqui tem uma gramática filosófica, por exemplo, que falava sobre essa diferença, que foi elaborada pelo Soares Barbosa, né? Essa gramática filosófica, ela começou a ser elaborada ali no começo do século XIX, 1803, e foi lançada em 1822. E aí, como ela se propõe a falar sobre a gramática da língua portuguesa, é muito provável que ela cite ali algum fenômeno linguístico que possa nos interessar para essa investigação. Nessa gramática filosófica, o Soares Barbosa diz que o S do lusitano é diferente do brasileiro, e não cita nenhum chiamento no português brasileiro. Então, com esse tipo de documento, a gente começa a tentar mapear e em algum momento se cita essa diferença, esse começo de chiamento. O problema desse documento, de falar que não tem chiamento no Brasil, é que esse documento foi elaborado, como eu falei, no começo do século XIX, 1803, e a corte portuguesa, a família real, só veio em 1808. Então, apesar dele ter sido lançado em 1822, ele tinha sido elaborado em um momento que a família real portuguesa não estava aqui no Brasil. Então, apesar de ter esse registro ali falando que não existe chiamento no português brasileiro, o que é bom pra gente até fazer ali uma tira-prova, né, ver que não tinha antes os portugueses
e para tentar argumentar que talvez depois eles tinham algum chiamento, a gente percebe que não tinha chiamento, mas esse momento era antes da influência, vamos dizer assim, da corte portuguesa. Aí chegou outros artigos, ele vai citando alguns artigos aqui, e tem um desses artigos, por exemplo, que fala sobre a pronúncia dos brasileiros. E esse cara aqui, que eu não consigo pronunciar o nome dele, Cadeloy, não sei, ele falou o seguinte sobre a pronúncia do português, do S no português brasileiro em comparado ao do português europeu, que o do brasileiro não tem ele chama de esse som nasal ou tão Jewish. E aí é muito engraçado porque essa referência Jewish, que seria judia, é a referência a esse som chiado do S, né? Mash. E isso que é a típica do português europeu, mas que ela é análoga ao que eles chamam de chiante mourisca. Então, essa referência Jewish em inglês vai encontrar para esse chiado português. Falar esse chiado é referenciado como chiante mourisca ou em inglês Jewish, né? Um Jewish S, uma coisa assim. Ele cita nesse documento, por exemplo, em 1823 já, que não estava associado ao português brasileiro o chiamento. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é o seguinte, ele tá passando por uma linha do tempo, falando que se a referência se a teoria é o abstrato português sobre o substrato ali carioca influenciou o chiado, a gente não tem nenhuma referência ao chiamento do brasileiro antes, o que é no esperado, né? Então aquela gramática que eu falei que saiu antes de 1808 fala o que a gente esperava, porque não ter chiado no Rio de Janeiro, mas já outro estudo, outra observação sobre o chiado, já fala em 1823 que não tem o chiamento no português brasileiro, no caso, incluindo também o Rio de Janeiro. Se os portugueses ficaram aqui, vamos dizer assim, de 1808 até 1822, oficialmente, vamos pensar essa corte portuguesa, apesar do primeiro imperador ter sido português, em 1823 é possível que aí já tenha pegado, mas pode dizer, tá bom, talvez ali ainda não tenha dado tempo de pegar ali a fala dos portugueses, ou ter tempo de registrar, vamos dizer assim, a fala o chave dos portugueses. Mas todos os anos seguintes, todos os documentos seguintes também não conseguem dar conta de mostrar, ou seja, em todos os documentos que a gente vê nos anos seguintes, nenhum deles cita o chiamento brasileiro acontecendo no solo brasileiro. Todos eles associam o chiamento, como eu falei, a essa chiante mourisca, né, aos portugueses, não ao brasileiro. Então, mesmo depois da presença direta dos portugueses no Brasil, da corte portuguesa, não se encontra ali o chiamento no português brasileiro. E aí um filólogo brasileiro chamado Paranhos da Silva, ele fala numa passagem ali do seu livro, em 1879, que o S, esse som de s, no português brasileiro, corresponde à pronúncia sh no português europeu. E ele não faz nenhuma referência a qualquer chiamento no Rio de Janeiro. Então a gente está falando já que, avançando bastante no século XIX, ainda não há o chiamento em algum registro de pessoas que se dedicaram a estudar, a observar a língua falada no Brasil, não encontraram o chiamento e associavam o chiamento ao português europeu, enquanto que a variação no português brasileiro era S, som de S, né? Esse próprio Paranhos Silva, olha só, ele acaba, em 1880, dá, assim, sem muito detalhamento, a possibilidade de haver uma chiante mourisca no português brasileiro. Mas isso pode ser uma variação livre e ocasional, não necessariamente quer dizer que é sistemática. Só que o problema é que no português do Rio de Janeiro, a maior parte da população, 80% da população chia. Então, assim, curioso que se é uma coisa que veio com os portugueses, já passou, assim, uns 60 anos e ainda não estava tão estabelecido, assim, esse chiamento, né? E a gente vai falar mais sobre as teorias do porquê isso pode ter acontecido, né? É curioso porque no mesmo relato que ele faz, ele ainda fala que esse chiado, ele soa como uma calamidade para os brasileiros. Então não era uma coisa difundida. Na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, não tinha essa difusão. E aí, em 1901, eu tô passando a linha do tempo para vocês verem como que a gente faz esse estudo. A gente vai tentar analisar esses documentos para tentar encontrar a origem desse chiado, né? Se em algum momento alguém registra um chiado no português brasileiro. É o que a gente está tentando encontrar. E aí, em 1901, Leite Vasconcelos, que é um linguista que já li muitas referências dele, ele fez ótimos estudos, ele fala sobre o Brasil aqui, num capítulo em francês mesmo, Dialecte Brésilien, ele cita uma ocorrência casual desses chiamentos, mas não menciona essa palatalização sistemática no Rio de Janeiro. Então, ou seja, em 1901, começo do século XX, ainda a gente não tem uma sistematização do chiamento em Portugal. Então, essa ideia do abstrato português sobre o português carioca influenciando, os portugueses fazendo os cariocas chiarem,
começa a ficar muito difícil tentar, porque tá passando ali quase 100 anos e não se estabeleceu um chiamento, e só se cita, assim, de passagem, casualmente, um chiamento no Rio de Janeiro. E aí, em 1921, finalmente, então, esse cara aqui, Nascentes, que fazendo um estudo falando sobre a pronúncia do S no Rio de Janeiro, diz que as classes cultas do Rio de Janeiro pronunciam o S final, mudando, entretanto, numa chiante, como no sul de Portugal. Aí, então, finalmente, em 1921, praticamente 100 anos depois oficialmente da corte portuguesa estar aqui no Brasil, se encontra, então, um registro oficial de que as classes cultas do Rio de Janeiro, elas fazem o chiamento como no sul de Portugal. Meu gato tá... Minha perna tá formigando já, minha perna de tanto... ficar com ele no colo. Então, olha só em 1921, gente. E aí ele diz assim: há quem atribua essa pronúncia ao influxo português sem maior explicação. Então ele ali já corria aquele mito falando sobre a origem portuguesa desse chiamento que demorou 100 anos para aparecer no Rio de Janeiro, para alguém falar, olha, tá acontecendo aqui, e ele falou aqui na classe culta, né? Ou seja, aqui então a gente poderia estar falando da classe culta influenciando a classe mais baixa, vamos dizer assim, enfim. Mas o que acontece, o que a gente percebe aqui que não tem, até o começo do século XXI, até a primeira metade do século XXI, do século XX, uma generalização do chiamento no Rio de Janeiro, que é uma característica, como eu falei, está em 80% das pessoas do Rio de Janeiro, é uma coisa muito forte. Ele apresenta, então, finalmente, as conclusões do porquê que essa teoria ela não se sustenta. Para começar, que a pronúncia portuguesa, no começo do século XIX, esse chiado, ele era criticado, ou seja, era visto como uma coisa que agredia os ouvidos brasileiros, porque era muito estranho. Não porque, gente, eu não estou fazendo julgamento de moral aqui, estou falando que é uma coisa muito estranha. Que, ou seja, que era rechaçada esse chiado no português brasileiro. Segundo, não existe nenhuma característica fonética do português europeu que tenha influenciado paralelamente o falar carioca. Então, é curioso que essa teoria do abstrato influencia num ponto tão específico, no modo de falar, do S, por exemplo, mas não influencia nenhum outro fenômeno que acontece no português europeu, como, por exemplo, fechar as vogais. A gente não consegue ver outro fenômeno no português de fechamento das vogais, por exemplo, além do S chiado, que seria esse único vínculo de relação. Então, a única influência de português teria sido só no S, é muito pontual, percebam? E como eu disse, era uma coisa que não aparecia com uma ideia de prestígio no Rio de Janeiro. Podia ter uma noção de prestígio na corte portuguesa. Não sei, também não achei fontes sobre essa noção de prestígio importado do francês. Mas não tinha a ideia de prestígio, era até meio rechaçado no português brasileiro. O curioso, e isso que eu acho uma das coisas mais interessantes sobre esse possível abstrato do português. Vocês sabem como se diz piscina no dialeto lisboeta, mais no sul de Portugal? Piscina. Então esse SC, ele também faz uma forma de palatalização. E curiosamente, a gente não tem esse som, essa palatalização em palavras como SC no português brasileiro e nem no carioca, inclusive. Então, os cariocas não falam piscina, né? Eles falam piscina, né? Piscina normal, ou piscina, mas não falam piscina como falam, por exemplo, os portugueses. Então, é curioso que essa influência do S teria acontecido em todos os outros momentos da coda silábica, no fim da palavra, teria acontecido em pontos, menos, por exemplo, nas palavras nascer, descer, piscina. Então, nesses pontos, não influenciou. Então, acaba ficando muito fraca essa teoria de que, de fato, teve um abstrato falando assim, os portugueses influenciaram a pronúncia do S no Rio de Janeiro. E pior que isso aqui, no século XIX, não há nenhum testemunho pode haver ali algum testemunho de uma coisa casual, mas até então não há nenhum testemunho da palatalização do S no Rio de Janeiro no século XIX inteiro, praticamente, que é quando estava ali mais forte a presença portuguesa. Porque aí no século XX, a gente vai ter uma heterogeneidade cultural muito maior, em que algumas pessoas podem até atribuir essa modificação do S para sh, né, do para sh, por causa talvez do contato com outras culturas. Mas o que importa é, no final, não há base sustentável para dizer que o chiado vem dos portugueses. Como eu mostrei para vocês, não tem registro durante o século XIX inteiro, não influenciou em mais nenhum ponto, somente esse chiado, suposto chiado aí, que vem dos portugueses. E como eu falei para vocês já antes, essa teoria não esse tipo de influência top-down, assim, que a gente tá falando, não é uma coisa que acontece na língua frequentemente, mas assim, podia ser uma exceção? Podia, mas percebe que aqui não tem uma explicação. E pior, não explica por que o chiado aparece em outros lugares.
Aí aquele artigo que eu falei pra vocês antes, que eu tava mostrando pra vocês, que cita de passagem, fala que, porque ali no Belém era um ponto importante de comércio dos portugueses. Tá bom, mas nem no Rio de Janeiro a gente consegue provar que teve uma influência tão forte, que foi a capital, foi a capital do Império Português, naquela época tinha a corte portuguesa ali, teve essa influência que dirá no Pará, percebam? E aí ele falou assim, várias regiões do Nordeste tinham S, mas não em todas as ocasiões. Exatamente, Andrei. E o que o Andrei disse aqui eu vou usar de ponte para o que eu queria falar. Então, nesse artigo que ele estava fazendo toda essa linha do tempo, ele ainda cita, por exemplo, as regiões que fazem esse chiamento parcial. Então, antes de falar dessas situações, a gente sabe que, por exemplo, na região sul, basicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, ele inclui aqui Espírito Santo, Goiás, extremo sul da Bahia, a alternância que nós temos do som do S é basicamente de som de S e som de Z. E também quando a gente tem frases como os amigos, eu não falo os amigos, a gente tem a tendência ali de fazer a palatalização, os amigos, né? Assim como, por exemplo, quando eu tenho uma outra consoante sonora, isso influencia a palatalização, ou é uma forma de palatalização do S. Mas a gente já vai entrar mais detalhes sobre isso. Mas o que importa é, tá ali, Rio Grande do Sul, Sul inteiro, São Paulo, Minas Gerais, Sul da Bahia, Goiás, Espírito Santo, não existe esse chiado não existe. Ele cita ali os Santos, cidade de Santos, que tem uma parte que fala, mas praticamente assim, não é generalizado, né? Não acontece. Enquanto, por exemplo, no espaço do Rio de Janeiro, tem um chiamento palatal de praticamente 85,4% dos casos. Parece que essa palatalização na classe letrada chega a quase 100%, chega a 97%. Então, parece uma coisa de prestígio essa palatalização que apareceu no Rio de Janeiro. Mas olha que curioso, o que o Andrei falou aqui, junto aqui com o Andrei falou aqui. O Andrei falou, no Nordeste varia esse chiamento. Exatamente, não há um chiamento sistemático no Nordeste. A gente tem que ir do sul da Bahia, passando por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, até o Norte, enfim. É uma coisa que não é sistemático, o que significa que eu não vou ter certeza, eu não consigo ter certeza que nessas regiões a pessoa vai falar gosta ou falar gosta. Eu não consigo ter certeza, porque é uma variação muito instável. E, aliás, uma das teorias que aparece, que se fala sobre isso, quando é muito instável, assim, esse chiamento é que parece que é um fenômeno recente, que ainda não se estabilizou, né? E a gente tudo falando a partir daquele comentário, falando sobre a influência das mídias no sotaque de Belém, por exemplo. Então, parece que esse fenômeno, na verdade, ele vai mais aparecendo naturalmente, como aparece em várias línguas, aparece no português europeu, do que necessariamente uma influência do abstrato português sobre o substrato carioca, por exemplo, né? Em Belém, por exemplo, que a gente falou, eles se enchiam de forma bem sistemática, é um chamamento bem predominante, e que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, e não é a questão, a gente falou da mídia, né, a influência da mídia, como a gente falou, mesma forma que uma influência dos portugueses lá, crianças, com o português brasileiro, dificilmente a gente consegue associar, assim, falta literatura e falta, assim, qualquer prova de que isso acontece, que as pessoas começam a pronunciar de uma certa forma generalizada por conta de mídia e até mesmo uma classe culta que fala daquele jeito, entendeu assim? Esses tipos de chiamento apareceram no Brasil, aparentemente, sem necessariamente a influência do português europeu. E aí, como o chiamento apareceu no português europeu, no Brasil, esse chiamento começou a aparecer. Tanto que no Nordeste apareceu, mas ainda é meio instável. Então, como eu falei, não é pra saber se a pessoa vai falar gosta ou gosta. Fica meio instável. E algumas regiões já foi generalizado, já ficou, se estabilizou, como no Rio de Janeiro, no Pará, em Belém especificamente, por exemplo, entende? Então, no final, ele divide aqui em 3 constelações diferentes sobre o S, né? Esse S que a gente estava falando. Então, basicamente, o sul do Brasil, o sudeste do Brasil, um pouco o centro-oeste, sul da Bahia, por exemplo, a gente só tem para os sons do S, né, que a gente representa como S. No Nordeste ali, tem uma região que é instável, que às vezes faz sh, mas é muito instável, então não dá nem pra saber, nem dá pra afirmar que isso é generalizado ou não é. E tem algumas partes do litoral, por exemplo, de São Paulo e Cita Santos, que particularmente eu nunca reparei, mas enfim. Mas aí tem umas comunidades que fazem um pouco de chiamento também, e algumas partes de Santa Catarina, ou seja, são tão pingados, percebe? Que é muito mais fácil explicar, e a gente entra na parte científica da língua, né? É muito mais fácil explicar para um fenômeno de chiamento que foi aparecendo aos poucos, que ainda é instável, do que falar de uma influência direta da corte portuguesa no século XIX, que não foi percebida na capital do Brasil, na capital do Império Português, durante o século XIX, percebem?